Bom, irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Bom, como vocês sabem, o que acontece? Acontece o seguinte, que a gente estamos no YouTube, e o YouTube é uma plataforma a qual você põe seus vídeos, se expõe, porque quem quer vir para o YouTube e põe seus argumentos, põe o que pensa, o que quer, certamente, é claro, é óbvio, que nem todos vão engolir aquela ideia que você acha que tem que ser assim. Ainda que Jesus descesse do céu e pregasse novamente todo o Evangelho, sempre existiria alguns que são falsos profetas, que são enganadores, que são atacadistas, que atacam o Senhor, e neste fato até poderia crucificá-lo novamente. Mas, graças a Deus que isso não vai acontecer mais. Mas a questão que não quer calar é o seguinte, preste bem atenção. Repudiar, boicotar, não aceitar, isso é um direito de todos nós. Nenhuma pessoa pode, de fato, ditar os seus pensamentos e aquilo que acha que o povo tem que engolir e acreditar. Bom, se eu falar que pedra, ela é isopor, é óbvio que muitas pessoas vão questionar, vão debater e dizer que eu estou louco, maluco, que pedra não é isopor. Então, para que alguém pregue e conclua falando, mostrando, apresentando provas reais que pedra não é isopor, eles têm que ter a base química e fazer a comparação de pedra e o isopor. Certo? Sendo assim, eu então estarei aí mentindo. Bom, a nossa Bíblia diz em Mateus 24, que nos últimos tempos haveriam muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, mas eu entendia que falsos profetas só seriam masculinos e não femininos. O que acontece? O que torna uma pessoa falso profeta? Quando esta pessoa, ela pega a palavra de Deus e ela distorce. No caso, o que eu vou comentar aqui de novo, não é ofender a honra dessa senhora, até porque ela tem o direito de expressão e liberdade de também dizer o que quer, o que sente, e as pessoas não são obrigadas a compartilhar com o que ela entende assim. Eu tenho visto alguns canais que parece que essas pessoas, eles nem conhecem de Bíblia e nem conhecem de leis, porque ferir a honra de alguém é crime. Mas você chamar alguém de víbora, de serpente, não é crime, porque senão Jesus foi um criminoso e João Batista também um criminoso, porque o próprio João Batista, ele no deserto ele pregava, arrependei-vos, raças de víboras. Jesus também, em Mateus, chamou essas heresias, esses falsos profetas, que eles eram raças de víboras. Então, nós estamos aqui para combater o erro. Quando nós temos a palavra de Deus, certo? Nós temos que pregar a palavra de Deus. Temos que ter base na palavra de Deus. Porque se nós tivermos base na palavra de Deus, certamente não seríamos repreendidos. Até porque a base da palavra de Deus, ela não só espelha ou fixa somente no texto, mas sim também no contexto. Bom, nós já vimos aí nesse YouTube várias modas, várias coisas. E eu questiono. Tem um suposto que se diz que antigamente era pastor, hoje não tem mais esse nome. Que eu fiz um vídeo criticando essa senhora, certo? Na verdade, não é criticar essa senhora, é criticar a atitude dela. E eu continuo criticando a atitude de qualquer um que fere a Bíblia. Então, em primeiro lugar, não existe anja. Na Bíblia nunca existiu. Em segundo lugar, não existe mulher anja lá no céu. Todos nós seremos iguais diante de Cristo, pois a Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Se nós seremos como ele é, como ficaria então a fisionomia de uma mulher
certo? Parecendo com Cristo, com o homem. Então a Bíblia diz que nós seremos como Jesus Cristo é. Porque até então, lá no céu, não se dá festa nem casamento. Anjo não tem sexo. E quando Jesus disse que nós seríamos como anjo, ele não está falando que seríamos igual anjo. Seríamos como atitudes de anjo, semelhança a espíritos de anjo. Ou seja, anjo é espírito. Então, anjo não tem carne, anjo não tem osso, então ele só tem espírito. Nós é que temos carne, temos ossos, temos sangue e espírito. Porém, no caso de um corpo de glória, que é o corpo de Cristo, ele tem carne, osso e espírito. Então, não seremos como anjo. Anjo é somente espírito. E nós seremos maiores do que anjo, porque Jesus é maior do que anjo. E a Bíblia diz que nós seremos como ele é. Então essa história de haver guardiã nos portais do céu, isso é heresia pura, heresia pura. Quero dizer para essa senhora que ela está aí ouvindo, ou pode ouvir, que na verdade não tem nada na Bíblia que prove que exista guardiões do céu, né? Ou vigilantes, guardiãs do céu. Isso é pura heresia. Para mim isso mais é nada mais chamado, digo eu, a atitude, o entendimento, a palavra, o que vocês dizem, como o lado do espiritismo. Mas eu queria então entender um pouco mais quando eu encontrei esse vídeo endereçado a um homem supostamente aí muito talvez perseguido, porque é merecido. E neste caso, ele tem tido essa resposta dessa senhora. Mas por que eu achei por bem chegar e falar um pouco sobre esta situação? Até porque eu vejo alguns canais que batem na honra desta mulher, falam dela como a própria pessoa, mas não das atitudes. E outra, não adianta ficar batendo as línguas e não ter Bíblia, tá? Bom, mas como neste caso eu não preciso de Bíblia para provar isso agora, até porque isso aí é algo que não existe na Bíblia. Então não preciso eu provar algo que também não existe na Bíblia, que é uma visão segundo esta pessoa. Então, como vocês sabem, a Bíblia diz que anjos não têm sexo. Então lá não tem anja que tenha, se ela tem seio, ela tem que ter órgão genital ou genitália, correto? Então, e se ela tiver seio e genitália, porque anjo reproduz isso, então vai ter uma festa de sexo, né, lá no céu. E Jesus, ele não tem de forma nenhuma órgãos genitais, porque a Bíblia diz que lá não se dá em sexo, em festa nem em casamento. Casamento é porque Jesus está falando, lá não tem sexo. Casamento é para ver, bater o bife. Imagina, bater o bife no céu, né? Anja com anjo, bater no bife no céu. Então é heresia. O que eu quero dizer é que qualquer um que se atreva a falar fora da Bíblia Sagrada, ele desperta o leão. Então, aqui é leão, certo? E é leão pentecostal. É alguém que, na verdade, chama você para dentro da palavra. Bom, o que eu quero dizer é que o Espírito Santo de Deus tem me dado muitas interpretações para quem tem visões e sonhos. E eu tive observando que essa senhora, ela tem tido uma suposta visão. Vamos ouvir esse vídeo que ela mandou para um YouTube aí, certo? Em defesa ou explicando. E vamos entender uma coisa, e vou te mostrar aqui que o vídeo dela, que as visões dela, não provém de Deus. E desafio, com certeza, sem medo de errar, que não é nenhuma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, porque a própria Bíblia ela diz que o Espírito Santo testifica com o mesmo Espírito Santo que está na vida de quem está falando. E, neste caso, nenhuma dessas visões dessa senhora, ela testificou comigo e nem com milhares de pessoas aqui. Então, eu quero aqui dizer para essa senhora que a minha intenção aqui não é denegrir a imagem dela e nem muito menos ofender a ela, mas sim debater aquele ato de atitude a qual ela tem ensinado
desgraciando milhares de almas a acreditar nessas mentiras, mentiras, mentiras. Eu digo para a senhora, com todo respeito, respeitando a sua idade, mas dizendo para a senhora, não é legal a senhora de uma idade do que está dizer que conhece Bíblia e, na verdade, está dizendo heresia, pregando uma coisa que não existe na Bíblia. Então, tudo aquilo que é distorcido é falso profeta. Tudo aquilo que prega ao contrário da palavra de Deus está fora do padrão bíblico. Então, é caso de rir, não é de chorar, certo? Então, as nossas críticas, ou as minhas críticas, se tiver base bíblica. Se tiver, a gente estamos juntos. Se não tiver, não adianta. Infelizmente, essa senhora tem tido aí umas visões, não é de Deus, realmente maligna. Eu afirmo que é maligna. Anjo, não existe anjas lá no céu fazendo, guardando a porta do céu. Para quê? Deus tem tantos anjos, porque vai colocar uma anja ou outra anja? Não existe anja. Essa divisão entre homem e mulher só vale aqui na terra. Lá no céu, todos é igual e serão iguais a Cristo. Correto? De menos os anjos. Mas as pessoas que voltam para Cristo, que são a imagem e semelhança de Cristo, de Deus, são a humanidade. Anjos não é imagem e semelhança de Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir o que essa senhora aqui ela fala, e depois eu vou comentar para vocês verem como verdadeiramente quem aparece para ela dentro da igreja é o próprio Satanás, transformado naquilo que ela está dizendo. Então engana besta, engana bobo, engana trouxa, engana quem não estuda a Bíblia, quem não conhece a palavra de Deus. Mas, lembrando, eu não estou aqui tocando na atitude, na pessoa da mulher, e nem muito menos humilhando, mas quero aqui julgar a visão dela, as profecias dela e o que ela tem dito aí para todo mundo espalhado, que tem um monte de bestas acreditando nessa boboseira que veio do inferno, essa mentira cabeluda que não dá para acreditar. Tá bom? Então, nada contra a mulher, mas sim contra a atitude dela, contra a pregação que não bate com a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui com o direito de livre expressão, liberdade, Constituição Federal, e nós temos, sim, o direito de repudiar e não aceitar, porque nós estamos num país ainda laico e ainda democrático. E isso significa que você fala o que você quer e eu ouço o que eu quiser. Então, você falar o que você quer, você pode falar, mas eu ouço o que eu quiser e acredito no que eu quero, não no que você empurra nos meus ouvidos para que eu possa estar compartilhando essas mentiras com vocês. Então, vamos ouvir o que essa senhora manda um recado para um suposto evangelista aí. Vamos lá, então, ver. Vamos lá. Vamos ver aqui, então. O Senhor me mostra até o último suspiro. Glória a Deus. E eu quero lhe dizer também, evangelista Sandro, que o Senhor não mostrou só essas mulheres, não. Ele mostrou outra. Sabe quem é? Vou lhe dizer. Uma mulher vestida de oceano. Ore a Deus. Pergunte quem é ela. Mas antes de você perguntar, eu vou lhe dizer quem é. Ela vestida de oceano. Seu vestido tem uma cauda com ondas do mar. Aquelas ondas se formando na cauda do vestido. Azul, mar azul esverdeado. Os cabelos dela vêm até para baixo das pernas. Castanho escuro. Os olhos profundos, as faces como de maçã, lábios lindos, maravilhosos. Uma mulher que supera qualquer beleza de mulheres aqui na terra. Glória a Deus. Eu vi ela no ano de 92, meus amigos. E continuo vendo ela na igreja até o dia de hoje. Ela vinha da lua, senhor Sandro. Não sei se é a lua espiritual ou essa lua que a gente vê. Eu sei que ela saía da lua. E ela entrava pelo meu quarto e eu estava de olho aberto. Eu não estava dormindo, como o senhor disse, de barriga cheia. Eu estava acordada no meu quarto. Não estava dormindo. Nem sonhando. Nem tendo delírios, nem alucinações. Ela desceu com aquele vestido esplendoroso. Era como que a laje do meu quarto tivesse sumido e eu visse os céus abertos e ela saindo de uma lua cheia. E vinha do céu até o meu quarto.
Daí, senhor Sandro, eu não entendia nada da Bíblia, nenhuma para explaná-la. Quando ela chegou, entrou no meu quarto, ela disse: eu sou a ciência de Deus. E vim para ficar contigo. Naquela mesma noite, a minha mente se abriu, que não tinha mais versículo que eu não pudesse explanar. Não estou falando isso para dizer que eu sou a dona da verdade, porque nós não podemos, senhor evangelista Sandro, esquecer do fator. Bom, então, vocês viram aí, né, que ela disse que via uma mulher dentro da sua igreja, dizendo que é a mulher da ciência. Na verdade, as características que essa senhora ela tem tido, a gente estava aqui investigando, correto? E vendo, analisando essas visões, supostamente visões. E eu pude aqui encontrar, né, essas fotos, para vocês que devem entender. Ela fala que tinha a lua. Muita coincidência, você não acha? Hã? Tinha uma lua ao redor dela. Quer dizer, ela trouxe mesmo a característica da Iemanjá. Cabelos até os ombros, até a cintura. Então, nós vemos aí, de fato, que a visão dela, que ela vê desde pequena, ou desde quanto tempo ela disse, é justamente uma visão, de fato, que identifica com esta figura, né? Que é a figura da Iemanjá, a qual os umbandistas têm ela como a rainha do mar, certo? Veja que o cabelo vai até a cintura, lembra que ela falou, certo? Então, esta é a visão que ela teve. Porque jamais, muitas das vezes, Satanás aparece nas visões dentro das igrejas, transformadas em mulher. Ela disse que, geralmente, isso aqui, ó, essas beiradas dos vestidos, das vestes da Iemanjá, é grande, é muito enorme. Ela disse que arrastava, certo? Aquela cauda grande. Certamente, Satanás tem aí essa cauda grande. Então veja que, neste caso, né, esses vestidos que vinha, tipo aquelas noivas arrastando, dessa mulher, que, por exemplo, ela é adorada aí pelos os umbandistas, né? Então, isto que ela está falando são justamente algo que a gente já tem visto dentro da realidade, certo? A rainha do mar. Veja bem que ela fala sobre a questão da rainha do mar, lembra? Que ela fala sobre a questão da rainha do mar, a rainha do mar, né? Vamos ver aqui, vamos ouvir um pouco mais aqui, vai dar um pouco meio de eco aí, mas vamos ouvir os dois para que você possa entender. Vamos lá de novo, olha só, vamos entender o que ela diz. Tudo que o Senhor me mostra até o último suspiro. Vamos lá. Glória a Deus. Veja bem. E eu quero lhe dizer também, evangelista Sandro, que o Senhor não mostrou só essas mulheres, não, ele mostrou outra. Sabe quem é? Vou lhe dizer. Uma mulher vestida de oceano. Olha Deus. Mulher vestida de oceano. Mulher vestida de oceano. Uma mulher vestida de oceano. Olha Deus. Uma mulher vestida de oceano. Olha Deus. Pergunte quem é ela. Mas antes de você perguntar, eu vou lhe dizer quem é. Ela vestida de oceano. Uma mulher vestida. O seu vestido tem uma cauda com ondas do mar. Aquelas ondas se formando na cauda do vestido. Azul, mar azul esverdeado. Os cabelos dela vêm até para baixo das pernas. Castanho escuro. Os olhos profundos. As faces como de maçã. Lábios lindos, maravilhosos. Uma mulher que supera qualquer beleza de mulher safada. Glória a Deus. Eu vi ela no ano de 90. Veja bem. E continuo vendo ela passando. Lábios lindos.
Os cabelos dela vêm até para baixo das pernas. Castanho escuro, os olhos profundos, as faces como de maçã, lábios lindos, maravilhosos. Uma mulher que supera qualquer beleza de mulher safada. Glória a Deus. Eu vi ela no ano de 92 e continuo vendo ela na igreja até o dia de hoje. Ela vinha da lua, seu santo. Não sei se é a lua espiritual ou essa lua que eu sei que ela saía da lua. E ela entrava pelo meu quarto e eu estava de olho aberto. Eu não estava dormindo, como o senhor disse, de barriga cheia. Eu estava acordada no meu quarto. Não estava dormindo. Nem sonhando. Ela vinha da lua. Vinha dentro de delírios e alucinações. Ela desceu com aquele vestido esplendoroso. Era como que a laje do meu quarto tivesse sumido. E eu visse os céus abertos e ela saindo de uma lua. Tá aqui a lua. E vinha do céu até o meu quarto. Tá vendo a lua? Daí, senhor Sandro, eu não entendia nada da Bíblia, nenhuma para explaná-la. Quando ela chegou e entrou no meu quarto, ela disse: eu sou a ciência de Deus. E vim para ficar contigo. Naquela mesma noite a minha mente se abriu, que não tinha mais versículo que eu não pudesse explanar. Essa imagem que é bonita, né, irmão? Isso, Mulherão, né? Muito bonito, do jeito que ela tá falando, né? Olha, não linda. podemos, senhor Aí. evangelista Sandro, esquecer do fator. Aos olhos da carne. Certo? Então, irmãos, só mesmo para mostrar aqui de quem que essa mulher está referindo. A rainha do mar. Não é isso? É isso aí. A rainha do mar. Certo? Então, esta é Iemanjá. Eu comecei a ler lá, mas não me interessei mais ver, não. Porque isso não me interessa muito a ver. Né? E você pode ver que, de fato, toda a característica que essa senhora, ela deu justamente a característica, de uma mulher vestida do oceano, certo? Que é a Iemanjá. Certo, irmão? Então, estou aqui mostrando para vocês, de fato, né? Isto aí, que esse sonho desta senhora não procede, tá? Esse sonho desta senhora não procede. Até porque, biblicamente, não existe mulheres no céu com tetas, com órgão genital ou genitália, ou bem o que você quiser chamar aqui na terra, certo? Então esta história, lá no céu, todos são espíritos, anjos são espíritos, seremos espíritos, mas porém temos dois conteúdos a mais do que os anjos, certo? Que é para identificar, porque a Bíblia diz que nós seremos como Jesus é. E Jesus tem carne, osso e espírito. Nós também seremos como ele, menos anjo. Anjo não é imagem e semelhança de Deus, tá certo? Então lá no céu, Maria, João e tal, aquilo outro, não vai aparecer Maria com peito ou com isto, aquilo outro. Não existe isso, certo? Lá não existe isso. Imagina então, se nós vamos ser como Jesus é, Jesus tem peito, peitão, tetão, então essa história aí, eu acho que essa senhora está assistindo muito Xena e Hércules, né? Hércules e Xena, ou sei lá, a Era dos Deuses. Então eu acho que ela está assistindo muito a Ilha da Fantasia, para chegar e vir com a barbaridade dessa, uma coisa, um cúmulo, né? Um lixo de pregação, tá? Um lixo de pregação, de mentira, um lixo de mentira, respeitando a pessoa dela. Não tem nada a ver com outra pessoa dela. O que eu estou aqui é discutindo as suas mentiras, as mentiras dessa mulher, e quem segue ela, estarão todos vocês caindo no abismo. Infelizmente, não existe pastora, não existe anja, certo? Não existe guardiãs e vigilantes do templo, certo? Não existe a tal dessa mulher, que existe sim aqui na terra, que ela vê justamente a pombagira,
transformada aí também em Iemanjá, ou tal. Ela, que ela viu foi essa tal da Iemanjá e que ela tem contato com ela. Então, para mim, ela é uma médium, né? Ou ela não se converteu, ou, na verdade, ela esqueceu de se converter, certo? Porque não tem nada que prove dentro da Bíblia as mentiras dela que seja verdade. Então, irmãos, fica aí. Você pode comentar o que você quiser, desde quando você não comente aqui palavras de baixo calão, porque eu certamente excluirei e eu te bloquearei. Agora, tira suas dúvidas. Eu te mostrei algo. Como eu tenho interpretação de sonhos e visões, o Espírito Santo de Deus não testifica com ela. Não, o Espírito Santo de Deus está na minha vida, não testifica. E ela pode amaldiçoar os homens que for, que ela amaldiçoou todo mundo. Ela falou, todo mundo são ista, né? E ela também é uma mulher feminista, esqueceu? Então também ela é ista, porque ela é feminista. Então veja bem, que neste caso aí, eu estou provando aqui que o que ela tem visão, a visão dela é uma visão maligna, é uma visão diabólica, uma visão que ela vê o demônio transformado numa mulher, porque jamais, nunca vi dentro da Bíblia uma passagem, uma anja visitando quem quer que seja no Velho Testamento e nem muito menos no Novo. Uma anja nunca teve. Guardiã do templo, do templo, isso aí é filme de Kung Fu, de Karatê, Shaolin, Bruce Lee. Isso aí eu já assisti, as guardiãs do templo de Shaolin, certo? Então acho que essa mulher aí, ela está assistindo muito filme e ela está pregando um evangelho torto, destruído, diluído, acabado e quer seduzir. Ela veio com uma carinha de cordeiro, mas o boi sons que arromba o curral. Cuidado, irmão. Satanás também tem poder de se transformar em anjo de luz e, se possível for, enganaria até os eleitos de Cristo. Lembrando, a minha repudiação aqui é dizer que ela é mentirosa, que ela não viu nenhum, não existe isso no céu e Deus não representa uma mulher numa visão nenhuma, qualquer, certo? Aqui, nunca viu a anja de Deus guerrear, a não ser a mulher aqui na terra, mas a anja de Deus descer do céu com a espada é tanta barbaridade que é uma vergonha, irmão. O evangelho está virando uma afronta contra Deus, estão distorcendo, estão fazendo de Deus a virtúpero, então o virtupério, né? Essas pessoas sem noção, ainda carrega título de pastora, título disso, aquilo outro. Não, a Bíblia diz que elas não podem nem falar na igreja, quanto mais ensinar na rede social. Incrível, né? Então veja bem que esta é a razão. Mas eu gostaria, diante disso tudo aqui, deixar aqui alguma indignação, indagação sobre a questão seguinte, irmãos. Vocês têm que parar de ficar afrontando a própria pessoa, a pessoa da pessoa. Se você afronta a pessoa da pessoa, você vai responder por crime se esta pessoa se sentir ofendida à sua honra. Agora, você afrontar a atitude da pessoa, nenhuma justiça poderá te condenar, certo? Porque você não pode aceitar que aquela fulana coloque uma dinamite na sua cabeça e você se exploda. Não, você tem o direito de repudiar, de revogar, de combater, algo de divergência. Quer dizer, mostrar que aquela pregação está sendo guiada por Deus ou guiada pelo diabo. Então é isto. Agora eu gostaria de pedir vocês, eu acho que eu vi um canal aí de um moço, que eu acho que ele nem gosta de pastor, não gosta de ninguém, prega totalmente, não mostra a Bíblia, não mostra versículo, ele manda as pessoas ler. Isso aí para mim já é um herege. Então ele tem atacado essa senhora aí, a honra dessa senhora, tem mesmo, eu acho um cara desse, eu acho que um cara desse é um demente, né? É um demente, é uma pessoa que não pensa nas consequências. Então ele diz, se quiser processar, pode processar, quer dizer, que vou continuar mesmo. Então as pessoas têm que entender que existe nesse país também a calúnia, injúria e difamação. E há também indenização por danos morais. Então veja bem, irmãos, que você que diz que é o cristão, combata as pessoas através da palavra de Deus. Se você vê que o João está pregando fora, dizendo que Jesus Cristo, o nome dele chama Maria, você quer combater ele? Pegue a palavra de Deus e mostre que ele está pregando errado. Mas não fira a honra de ninguém, porque ninguém merece ser ferido. Por mais que essa senhora aí, né, pregue errado, e eu chamo ela de víbora dentro da Bíblia, eu não acho justo o que muitos estão fazendo com ela aí, que é de fato
eu rir, zombar é uma coisa, zombar da atitude dela. Mas zombar porque ela é uma senhora de idade, zombar porque não sei o que, zombar, falar que não sei o que, irmão, isso aí não é coisa de cristão, tá? Isso não é coisa de cristão. Então, eu gostaria de pedir a vocês que se acham que já são crescidos e adultos, que vocês fira a atitude de quem está pregando, mas não a honra de quem está falando, tá certo? Então fira a atitude. A atitude, Jesus feriu a atitude de todos que pregavam errado. É um direito nosso, é constitucional, mas você tem que parar de ficar ferindo os outros, você entendeu? Simplesmente só por causa que você pensa que você tem a certeza que fulano de tal está errado, então você vai depedrar. Na verdade, nos inícios no YouTube, muitos de nós éramos assim, não é verdade? Mas as coisas vão mudando e a gente temos que chegar e temos que entrar na lei. Por exemplo, quando uma pessoa ímpia vem do mundo para Jesus, é difícil, é um impacto para ele mudar a vida dele, se santificar. Mas até ele se santificar, ele vai dar muito murro em ponta de faca. Depois que ele se santificar, ele vai passar a santificação na frente. Então, gostaria de que vocês respeitassem a pessoa dessas pessoas, tá certo? Não só a minha, como a gente respeita a sua, a da senhora, do que for. Pode ser o que for, você tem o direito, liberdade de expressão, mas não liberdade de ofensa. Ofensa particular, ofensa pública, ofensa à pessoa, isso é crime. E você vai responder qualquer momento pelos seus atos. Então, o conselho que eu dou para você que diz que é cristão, né? Para de chegar e para de ficar ofendendo as pessoas. Igual eu fiquei abismado, né, com a atitude. Você chamar a pessoa de falso profeta, está dentro da Bíblia. Vibra, está dentro da Bíblia. Mas você atingir a pessoa, não, porque a pessoa está faltando dente, porque você usa dentadura, porque você é velho ou velha, porque você está de cabelo branco e você é isso, aquilo, outro, certo? Então, quer dizer, quando eu chamo alguém quando eu digo que pastoras são bruxas, eu não digo que a pessoa é bruxa, ou seja, que a pessoa, eu não firo a honra da pessoa, eu firo a atitude dela, a fé que ela está desviando da palavra de Deus, que está ensinando errado, que a Bíblia diz que o pecado de feitiçaria é o mesmo que o pecado de rebelião para Deus é o mesmo que feitiçaria. Então todos que estão rebeldes pregando ao contrário da palavra de Deus, então eles são rebeldes, são feiticeiros. Então essas pessoas, se eu, por exemplo, passo a pregar ao contrário da palavra de Deus, eu sou um feiticeiro. Então as pessoas vão pregar contra mim, que eu estou pregando errado, e de fato estou errado, então eu sou feiticeiro na atitude. Não sou feiticeiro, não, se eu digo que eu sou um cristão, não estou lá no Cid Macumba fazendo feitiçaria, mas sou um feiticeiro na atitude, porque o feiticeiro também mata a fé dos outros. Aquele que mata a fé é feiticeiro, aquele é homicida, certo? Aquele que lança feitiço, que começa a mandar maldição. Criar maldição é uma coisa, devolver é outra, tá? Lembre bem, você criar de si é uma coisa, você ser o fabricante daquela arma é uma coisa, você devolver aquela arma para o proprietário, o criador, é outra. Então é muita coisa distinta. Então, irmãos, eu quero ver se a gente vai consertar esse negócio desse YouTube aí, porque esse YouTube aí, irmão, tá muita flechada. As pessoas aí não tem Jesus no meio, não. Eles acham que tem um rei da barriga, que é Jesus Cristo, uns falam isso, aquilo outro. Vamos falar dos falsos profetas, mas vamos falar da atitude deles. Você só combate falso profeta através da própria palavra do falso profeta com a palavra de Deus. Aí você combate. No caso dessa senhora aí, né, eu digo para você, é totalmente mentira. Se ela continua com essas mentiras, igual está continuando, ela se intitula uma falsa profeta. Ela está pregando uma palavra de Deus errado, distorcida e levando as pessoas a acreditar na mentira dela. Então isso é democracia e que leva as pessoas tanto para o céu como para o inferno. Então, vamos respeitar por lo menos a idade da pessoa aí, ou quem seja que for, pode ser uma criança. Você combater e não gostar é uma coisa. Você ferir a honra da pessoa é outra. Então, vamos crescer mais nesse YouTube aí, porque vocês precisam estudar as duas coisas. A Bíblia diz crescer no conhecimento e na graça. Vocês têm que conhecer, não é só o conhecimento da palavra de Deus, mas sim o conhecimento dos homens, para que você não se estrembique lá. Na hora que você estiver lá, vendo o sol nascer quadrado, aí você vai falar, puxa, Deus, me tira daqui, porque eu pregava a tua palavra, mas você feriu a honra dos outros, você feriu a lei dos homens. E a Bíblia diz assim, quem semeia, colhe. Então, quem planta, colhe, né? Então, quem está plantando vai colher. Por isso que sempre eu aviso, eu não me importo o que vocês digam. Se fosse para me processar o mundo, cabo, eu tinha processado aí, que eu tinha tantas razões. Mas não é assim. Eu, por exemplo, eu procuro
amenizar tudo, porque a Bíblia diz que devemos seguir a paz até com esses nossos inimigos. E é o que a gente temos que fazer. Então, vocês aí que andam fazendo vídeo, ferindo a honra dos outros, igual a dessa mulher mesmo que eu estou falando, certo? Não é justo vocês fazerem isso, porque vocês estão ferindo, na verdade, a honra desta mulher, tá? Fala da atitude. Ela fala, não, eu vi anja lá no céu, anja guardião, vigilante guardião, não existe. Então, eu tenho como contestar? Tenho a Bíblia. Eu vou contestar no que ela está dizendo, me ensinando heresia aos outros. Então, eu vou ser inimigo dela na atitude, não inimigo pessoal. Entendeu? É assim que funciona. Quando eu passo a ser inimigo pessoal da pessoa, eu começo a olhar os defeitos dela, começo a olhar o que ela tem, o que ele tem, para começar a ferir a honra deles, para começar a chegar e falar, ó, esse olho cego, esse galo cego, esse negrão, isso, aquilo outro. Quer dizer, eu vou ferir a honra. E isso vocês vão responder. Pode ter certeza. É um aviso do leão pentecostal. Espero que vocês entendam. Mas, senhora, infelizmente, para de ficar pregando essa heresia, porque a senhora vai estar no ranking dos falsos profetas. E enquanto você estiver aí pregando essa heresia, a gente vai estar aqui combatendo os hereges. É isso que funciona. Pode me chamar do que quiser, mas comigo é Bíblia, tá? Eu mostro tudo na tela. Crente que diz aí que vem combater os falsos profetas e não mostra nada na Bíblia, simplesmente é um vapor ao ar. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Deus abençoe. Fica aí a interpretação dessa visão dessa senhora. Ela pode repreender, porque é demônio puro. Se ela quer se converter, ela precisa se converter, certo? Porque o diabo tem aparecido para ela há muitos anos, e como ela está vendo aí Iemanjá. Se ela já não foi, né, já não seguiu, já não adorou essas imagens. Então, não estou dizendo que adorou, estou dizendo se já não adorou, né? Então, essa é a razão. Fica aí, então, o apelo aí, deixe seu like, inscreva-se no canal, mas é assim, combatendo os hereges com suas próprias heresias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e até o próximo